Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Como sempre dissemos, é uma alegria, uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos para estudarmos a doutrina espírita. E hoje temos de volta aqui para mais um estudo o nosso querido Paulo Neto, que falará, né, de um tema que atrai a atenção de muita gente, que atrai a curiosidade para saber, afinal, né, do que se trata, como é que deixa de ser, que é o tema alma dos animais. E a alma dos animais seria o estágio anterior da alma humana? Pergunta aí o Paulo Neto nesse estudo que ele vai fazer e tentar, né, trazer aí as respostas, obviamente sempre baseadas na doutrina espírita. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, a Shirley, Fabiano, a Fernanda. Pois é, cara. Eu não sei se você lembra, Arthur, há uns tempos atrás existia uma sala, a gente entrava numa sala chamada, no programa Pautal, lembra? Sim, lembro. Aí a gente participava de uns debates lá e surgiu esse tema dos animais, né? Eu fiquei mais perdido que esse que tirou tempo, porque eu não tinha visto nada, nunca tinha tido nada para pesquisar sobre isso. Eu fiquei perdidozinho no meio de tanta gente. Aí você vê umas pessoas que sim, outras que não, aquele negócio todo. E aí você, rapaz. Aí eu cismei, não, acho que é um bom tema para pesquisar. Então, esse livro, né, que na verdade é um livro, que acabei publicando, impresso, aliás, ele é fruto dessa discussão, então dessa polêmica. Então ele nasceu de uma polêmica, tá certo? Então tem tudo a ver. Então nós vamos tentar trazer aqui para as pessoas que vão nos assistir aí os elementos que vão, pelo menos eu acho que vão ficar claro quanto ao progresso do princípio inteligente dos animais até se tornar espírito humano, vamos dizer assim. Isso vai ficar claro, tá? Pelo menos eu espero que sim, né? Maravilha. E aí né, nós combinamos, inclusive, que vão ser apresentados três curtos vídeos, né? Não é isso? 3 não, 4. Yeah. Quatro, 3 né? na sequência e o quarto lá no final. Ah, perfeito, perfeito. E aí você então me diz, né, quando o momento que a gente for Não, apresentar as não coisas. eu já deixei um slide aqui. Quando entrar no slide, você já vai saber. Porque Ah, vai ter perfeito. com os vídeos. Aí eu pus 3 slides com cada um dos 3 vídeos, porque tem lugar que não dá para mim passar o vídeo. Então eu falo pela imagem que eu tenho do slide do vídeo. Como vai dar para passar, então ele fica lá até você passar aí e depois a gente volta. Beleza, Mas então. são vídeos pequenos, tá? Muito pequenininho, mas tem que dar ideias fantásticas. Vai desarmar muita gente. Com certeza. Então, Paulo, fique à vontade aí para o início da sua apresentação. Muito bem. Então vamos lá. Então o título da. Opa, o título do nosso material. Almas animais. Estágio anterior da alma humana, então é uma pergunta mesmo. Então, que a gente vai responder no decorrer da exposição. A nossa frase inicial é de Darwin. E ele diz o seguinte: a compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Eu achei fantástico, porque não precisa falar mais nada, né? Não ficava mais nada, né? E a gente está vendo a humanidade crescendo, né? Desenvolvendo, dizendo, esse lado de proteção dos animais, de enxergar os animais com outros olhos, né? Não aquele ser que você pode matar de qualquer jeito, entendeu? Já com a ótica um tanto diferente. Eu acho que até isso indica uma certa evolução da própria humanidade, né? Vamos fazer uma introdução. Às vezes, o tema desperta uma curiosidade, a gente vê o que pode estar na Bíblia a respeito do tema. E esse aqui foi um. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o relato bíblico, ou pelo menos o resumo do relato bíblico sobre a criação, né? Ele vai começar no primeiro capítulo do livro Gênesis e vai terminar no segundo, né? E logo no início do segundo. Então, o que nos interessa aí? No terceiro dia, Deus cria a relva, as ervas e aves frutíferas. No quinto dia,
ele vai criar os seres que vivem nas águas e pássaros. Então, aqui a gente está criando o quê? Os animais, né? E no sexto dia, completa, né, vamos dizer assim, ou acrescenta nos animais, que seriam os animais domésticos, répteis e as feras. E eu achei fantástico foi isso. E, por fim, o homem. Por que, por fim, o homem? Será que aí não já tem uma intuição do progresso do princípio inteligente, não? Um simbolismo? Ou uma intuição para isso? De repente, eles nem sabiam disso, mas levaram por intuição a fazer essa cadeia de evolução, vamos dizer assim, de cadeia evolutiva, né? E outra coisa que eu achei interessante, Arthur, que sempre foi falado que nós, seres humanos, viemos do solo, né? Do solo, do bar, né? Não é isso? Mas eu acabei descobrindo que não somos nós, não. Só nós, não. Tá certo? E aí, o que acontece? Olha lá, Gênesis 2, ó, o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo. E lá no Gênesis 2, nós falar, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore. E no Gênesis 2,19, falar, o Senhor modelou de argila todas as feras selvagens e todos os pássaros do céu. Fantástico. O que isso pode ser para mim como simbolismo? Que a parte material nossa tem os mesmos elementos. Sim. A parte física, né? O oxigênio, o carbono, o azoto, né? Aqueles elementos químicos que compõem o corpo. Todos eles têm. Então, pode estar aqui? Pode. Eu não estou afirmando que o autor pensou nisso. Eu estou, né, achando interessante a ligação que eu vi na coisa. Beleza, né? Pelo menos, se for por intuição, foi muito legal isso aí. Bom, nós vamos fazer umas semelhanças, trazer uma semelhança entre os animais e os homens, algumas semelhanças físicas, nós vamos falar de alguma coisa a nível intelectual e sentimentos, ou sentimentais. Vamos lá. Semelhanças físicas. No final de 2003, a comunidade científica aí teve notícia do projeto Genoma, né? Que seria o sequenciamento do DNA do homem em relação aos animais. Aqui eu pus essa definição só para a gente ter ideia. O que seria, então, o genoma, né? Um conjunto da informação genética que caracteriza uma espécie animal ou vegetal, né? Aí uma imagem para dar essa ideia do que seja. Bom, então vamos lá. Revista Galileu, de janeiro de 2004, noticiou o quê? Isso. Em dezembro do ano passado, então, 2003, o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos anunciou a primeira versão do sequenciamento do genoma do animal alinhado com o humano. O trabalho foi publicado na revista norte-americana Science, mas as informações estão disponíveis para livre consulta por cientistas em todo o mundo no banco de dados GenBank. Então, essa é a informação. Dados desse sequenciamento que ficaram disponíveis para nós estão aqui, publicados na revista Newton, Tecnologia, Ciência e Vida, de março de 2004. Então, descobriu o quê? Que 94% dos genes dos chimpanzés, aliás, os chimpanzés têm 99,4% dos genes humanos, para ficar mais claro. Os bonobos, que é uma espécie de primata também, 98%. Os gorilas, 97,5%. E os orangotangos, 96,3%. Então, aqui está falando de quê? Dos primatas. Então, a gente observa que o percentual, a diferença entre nós e ele é muito pequeno. É muito pequeno. Muito mesmo. Para mim, eu brinco assim, qualquer lugar que você vai fazer uma compra lá, 5% de desconto o cara dá. Tá certo? Aqui está menos de 5%. Né? Mas a pesquisa avançou, pelo menos em relação a um deles ali, e já descobriu que não é 97,5%, é 98,4%. Né? Isso é fantástico, está mostrando realmente o quê? É pouco significativa a nossa diferença. Esse é o ponto principal. Bom, e aí vem lá, no artigo chamado a única arca de Noé, a última arca de Noé. Fala assim, ó, decepção genética. Primeiros resultados do projeto Genoma saíram com uma grande surpresa para a comunidade científica e o mundo em geral. Não temos tantos genes quanto imaginávamos. Aliás, temos o mesmo número que o milho, que é um vegetal. E o dobro da mosca da fruta, que é um animal.
Quando você fala o dobro, você mas a mosca da fruta é o tamanhozinho dela aqui, né? E aí vem lá, a diferença significativa entre nós, né, os seres humanos, e os camundongos, aí vamos ver a resposta. O esforço de sacrificiamento do camundongo, segundo os editores da Nature, havia revelado cerca de 30 mil genes, 99% dos quais possuem equivalentes diretos dos seres humanos. Ou seja, os camundongos, um bichinho pequeno. Nós pegamos os primatas, animal grande, vamos num animal pequeno, e 99% desse animal, camundongo, é igual ao ser humano. Caraca. Então, a nossa diferença em relação aos animais é muito pequena. Estou falando, obviamente, no aspecto físico, claro, né? Mas é muito pequeno. E a gente pensava que era o rei da criação, que estava por cima da carne seca, né? Olha, você vê, a nossa equivalência é muito grande mesmo, né? Eu achei interessante, tem algumas revistas, eu achei interessante uma comparação que foi feita numa revista em relação a embriões e em outra revista a respeito de esqueletos. Então, veja bem aqui. Nós temos duas fotos. Uma é de ser humano, a outra não. Obviamente que uma pessoa, um médico, um enfermeiro, vai bater o olho para saber qual que é o humano, né? Mas a maioria de nós que não tem o conhecimento vai ficar na dúvida. Podemos chutar e acertar, mas vai ser para um chute só, tá certo? Porque, nos certos estágios de evolução, não tem como você definir o que é humano, o que não é humano, né? Mas vamos definir, nesse caso aqui dessas duas fotos, então, humano de 6 semanas e de um macaco de 4 semanas, ok? Agora, em relação ao esqueleto, que eu achei muito interessante. Aqui a comparação em relação ao nosso ancestral, o Australopithecus afarensis, né? Ele só percebe o quê? O tamanho aumentou, né? Mas a configuração, né, vamos dizer assim, básica, é a mesma, não é? Sim. E essa aqui, que é de uma... Então, qual é a diferença que está? A diferença é ficar nas extremidades, praticamente, olha você ver. Ok? Porque a caixa, o principal, é quase que a mesma coisa, cara. Eu fiquei assim, meu Deus. Como os outros, o trem é mais grave do que eu estou pensando, tá certo? A nossa relação para com os animais é fantástica, cara. E aqui é uma ave, né? A evolução. Bom, aqui é o que a ciência tem, pode ser questionado, tudo bem, né? Que, num certo ponto, os seres humanos, os primatas, vieram num tronco, dividiram, né? E o homem foi progredindo até nós temos o homem atual, vamos dizer assim, né? Então, em termos de imagem, seria isso aí, né? A imagem do corpo físico dos nossos ancestrais em relação ao nosso hoje. E, coincidentemente, também, o que eu observei que esse dado achei até interessante, que o cérebro ficou melhor, a caixa do cérebro, né? Então, veja bem, aqui, ó, o Australopithecus afarensis, que é 385 centímetros cúbicos. O hoje é 1.350. 3 vezes mais ou menos, né? Mas o chimpanzé moderno, é o que eu observei. A diferença ficou pequena. Houve um progresso, mas ficou pequeno, né? Agora, o que isso tem a ver? Aí nós vamos buscar no livro A Gênese, de Kardec, e ele vai falar assim: o corpo pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, o espírito adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que ele cumpre executar. Ou seja, à medida que o homem evolui, ele vai provocando, vamos dizer assim, a evolução do próprio corpo físico. Então, o que nós temos aqui, na verdade? Isso aqui. Então, à medida que você foi evoluindo, nós fomos evoluindo, o nosso corpo foi melhorando, tá? Bom, tal como se faz com o operário, então Kardec está fazendo a comparação,
A quem é dado instrumento menos grosseiro, há a proporção que ele vai se mostrando capaz de executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Então, essa evolução, quem provocou essa evolução do corpo foi o próprio espírito. Aperfeiçoa, né, o corporal, ele desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ajusta-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabendo a ele empregá-los. Né? Então, toda essa evolução corporal nossa, né, vamos dizer assim, tem em função disso aí que Kardec colocou em agentes. Semelhanças intelectuais. Agora sim, o primeiro vídeo. Pode passar os 3 vídeos, os 3 primeiros. Do cão, do urso e do macaco. Eu baixei o vídeo, só que não está querendo aceitar aqui. Então eu vou Vem lá direto no YouTube, eu te passei os links. Eu vou colocar, porque como eu estou usando o outro navegador, eu vou passar do outro navegador para cá. Tá. Vou precisar de um tempinho aí, peraí. Não, esquenta não. Vale a pena, porque é muito interessante. Sim, sim. O primeiro é do macaco, isso? Não, do cachorro, né? O primeiro é do cachorro, depois do urso, depois do macaco. Tá, deixa eu passar para esse navegador, que daí eu consigo acessar ele, entendeu? Ele não conseguiu, não sei o que houve, ele não reconheceu o vídeo. Pronto. Nesse navegador que você está usando. Deixa eu ver. Sim ou não? Peraí. Estou tentando aqui, mas não... Será que eu consigo daqui? Vou estar aqui compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar. Não, vai lá, vai. Aí você tira a minha e entra com a sua. Vê se foi aí. Não, até agora não. Apareceu nada, não? Não. Pois é. Aqui já está aparecendo para mim, ó. Você mandou compartilhar, você não tem que tirar a minha e entrar com a sua. Deixa eu... Você tem que tirar a minha e entrar com a sua. Tá, e agora? Foi? Agora vai, agora dá. Agora é só passar. Pode rodar. Não? Já estou tocando. Não. Já coloquei para tocar, já. Aqui nada. Já está reproduzindo, só que aí está parado, né? Eu acho que você vai ter que tentar daí, porque o meu aqui está dando pau. Tá. Tenta daí, Paulo. Aqui não estou conseguindo, não. No meu já está reproduzindo, só que não está passando aí, entendeu? Para vocês. Tá dando agora? Entrou agora, não? O vídeo não compartilha. Agora. Só do seu mesmo. Então, tem vários filhotes de cachorro nesse canil. Um deles pega uma quina, né, da cerca, vai lá, vem cá, e vai subindo, através da cerca de arame, né? Até chegar no alto. E de lá ele pula. Isso aí, o que é importante, que a gente quer ressaltar? Que tem uma ação deliberada. Ele sabia o que ia acontecer, usou um estratagema totalmente diferente para sair,
Porque o normal do cachorro é se tem uma abertura na tela, ele passa, ele força um lugar e sai. Mas subir no cantinho ele subiu, não é para qualquer cachorro, tá certo? Então, está mostrando que tem um plano de ação e ele sabia que ele conseguia executar. E não é instinto, porque se fosse instinto, os outros também faziam. E é só ele que saiu. Aí ele vai pular. Ok? Tem que botar de novo aqui assim. Baixar os outros. Agora vamos passar o outro do... Uhum. Espera aí. Na hora que chegar aí, eu vou voltar o vídeo. Eu estou compartilhando. Sim. Bom, vamos lá no início, porque já começou a andar aqui. Então, está dentro do zoológico. É um zoológico onde tem um urso, aí tem uma poça d'água lá e o corvo caiu lá, está se debatendo. Aí lá no cantinho, lá. Aí o urso vai lá e pega. Assim, vai comer? Não, não vai comer. Ele vai salvar o corvo. E ele é carnívoro, o urso geralmente é carnívoro, né? Aí ele simplesmente salva o corvo. O que de interessante tem? Olha, ele está salvando um animal que não é da espécie dele. Então é algo fantástico, cara. Porque se fosse uma espécie, tudo bem, né? Mas ele está salvando um corvo que não tem nada a ver com a espécie dele. Eu achei fantástico isso aqui. Ok? Aí o corvo sai, levanta e fica na boa. Vamos passar para o outro ali, porque o principal desse aqui é esse aqui. Vamos lá. De novo, cara. Vamos lá. Agora é do macaco prego. Vamos lá, compartilhar de novo. Vai dar para compartilhar tudo sim, Arthur. Tá legal. Não? Vou colocar aqui. Foi. Começar, peraí. Vamos lá. Raios! Fica claro que ele prefere as uvas, né? Então fica indignado que o outro recebe a uva como prêmio. De certa forma, ele está falando assim, está sendo injusto comigo. Eu estou fazendo a mesma coisa, estou ganhando pepino, pô. Entendeu? Eu achei, sim, são vídeos simples, né? Mas o que é importante para mim, né? Ficar evidente que os animais têm um certo nível de raciocínio, seja pequeno, tem sentimentos, né? E tem até aqui, no caso do cachorro, um certo planejamento, né? Então,
a questão que eu coloco é a seguinte: são irracionais? E como é que fica? Não são, né? Tem alguma coisinha, né? Bom, então aqui eu vou voltar na sequência nossa. Eu estou usando o slide aqui só para a gente lembrar de passar. Agora tem no livro A Alma dos Animais, de Celso Martins, ele vai narrar um caso de um cirurgião que encontra na rua um cão com a pata esmagada. Tá? E ele vai, trata do cão, tá? Beleza, pura. Depois que o cão fica curado, ele solta o cão. Era um cão de rua, ele soltou o cão na rua. Passa-se um tempo, e aí, num certo dia, ele está lá no consultório e começa a ouvir arranhado na porta, né? Aí ele pede o auxiliar dele, fala assim, vai lá e na porta e veja o que é. Quando o auxiliar vai lá na porta e abre a porta, vê esse cachorro, e aí ele, tipo assim, vem cá que eu quero te mostrar alguma coisa. Tipo assim, né? O cachorro vai lá, vem cá, dando sinal que queria mostrar alguma coisa. Aí o cirurgião falou, não, sai lá, vamos ver o que é. Aí, quando o cara seguiu esse cachorro, ele estava trazendo para o consultório um cachorro que estava também com a pata quebrada. Então, aí o que nós temos? O sentimento de solidariedade. E temos a memória, porque ele gravou. Ele está dizendo, eu vou levar lá naquele médico que ele vai curar. Se eu levar no SUS, eu estou ferrado. Tá certo? Aí levou naquele médico. Então, o médico tratou, por quê? O que ele fez com ele? Ó, você vê a relação que o cachorro fez. Então, algum lampejo de inteligência está aí, cara. Né? Bom, tem uma outra, nessa mesma obra, tem um outro caso de um comerciante que parece que treinou um cão e colocava nesse cão uma certa quantidade de uma certa importância que dava para uma certa quantidade de pão. E até então, o cachorro todo dia lá pegava o pão, beleza puro, o padeiro já conhecia, né? Aquele trabalho que ele fazia lá de pegar o pão na padaria. Só que um dia, ele sentiu falta de 2 pães. E eu falei assim, o que está acontecendo? Foi lá, perguntou ao padeiro, será que o pão aumentou? Tá? Ele foi lá, procurou o padeiro, não, o pão continuou o mesmo, eu estou te dando a mesma quantidade. Ele ficou implicado com aquele negócio, sempre, o que está acontecendo? Então, a alternativa que ele teve é assim, eu vou investigar. E aí, no dia seguinte, ele faz o procedimento normal, coloca o dinheiro no cão, o cão toma rumo da padaria, até aí tudo bem. Né? Pega o pão e vem no sentido de casa. Mas, num certo ponto, ele dá uma quebrada, como diz o outro. Dá uma quebrada e entra no lugar. E o cara assim, o que está acontecendo aqui? Quando ele aproxima do lugar que o cachorro entrou, ele viu que o cachorro pegava 2 pãezinhos e deixava com uma cadela que tinha acabado de criar recentemente. E seguia a viagem. Então, aqui nós temos o quê? Sentimento de solidariedade. Fantástico. Né? Então, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Vendo que a fêmea não podia sair por causa do parque, o negócio todo, levou alimento para ela. Então, isso né? É o que eu falo, são os casos simples, mas para mim são fatais. São fatais porque mostram que realmente que tem algo mais em relação aos animais, né? E aqui tem uma outra situação interessante em relação aos animais, é o último caso. Então, nossa reportagem começa lá, o nosso artigo começa lá assim. Do alto das árvores, um chimpanzé joga frutas para outros membros do grupo. Não se trata de uma brincadeira. Esse chimpanzé já é bastante maduro. O que ele quer, na verdade, é impressionar os outros para obter votos. Isso mesmo. Quando o chimpanzé joga brindes aos demais, está, na verdade, pondo em prática a sua estratégia eleitoral. O chimpanzé é provedor de comida e tem grandes chances de ser aceito como novo líder. E os chimpanzés não são os únicos a ter comportamentos humanos. Ah, Ricardo. Então, o que a gente faz hoje, Arthur, é recalque de infância, tá? A gente herdou, né, isso quando estagiamos por lá, né?
Então, você vê, a ação deliberada, ele está consciente do que está fazendo, ele sabe, né? É importante para ele o cargo, então tudo está aí. São coisas, tipo assim, comportamento totalmente humanos, vamos dizer assim. Está lá, cara, não tem como discutir, né? Bom, aí a nossa pergunta é essa. Será que os animais transmitem cultura? Então, tem um artigo chamado Inteligência Animal, publicado na Super Interessante, de janeiro de 2005, onde narra que os pesquisadores perceberam nos hábitos da macaquinha imo, da espécie macaca fuscata, nativa da ilha de Koshima. Então, os pesquisadores tinham essa ilha, Koshima, tinha vários macacos, ficavam observando os macacos, o comportamento, esse tipo de coisa, né? Pesquisando esse macaco. Até que um dia, essa macaquinha imo resolveu lavar as batatas doces que julgava para eles alimentar. Tipo assim, deve ter pensado, esse tem de comer batata doce com areia não tá legal, né? Vou lavar esse negócio aqui para ver o que dá. E lavou a batata. Cara, o resto da tribo, né, começou a lavar batata também, cara. E todo mundo daquele grupo começou a lavar batata. E a mesma coisa eles fizeram com o trigo. Jogavam o trigo, ele estava lá no meio da areia, que a Karine, ela pegou o trigo, jogou na água, o trigo subiu, a areia foi para o fundo, ela pegou o trigo e comeu limpinho. O resto foi fazendo a mesma coisa. Agora, o mais legal disso aqui é isso aqui agora. É o Dr. Hernandes que vai contar esse caso, ele registra esse caso no livro dele, A Mente Move a Matéria, e vai falar o seguinte: agora vem o mais importante de toda a história. O fato mais surpreendente observado por esses cientistas foi que o hábito de lavar as batatas doces saltou, então, espontaneamente sobre o mar, colônias de macacos nas outras ilhas e bandos de macacos no continente começaram a lavar suas batatas doces. Opa! Deu para entender? Se o período é curto, não pode falar que os macacos de cá estavam reencarnando lá, levando conhecimento. Então, provavelmente, é a questão de telepatia que estava funcionando aqui. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou então, podemos ter uma outra opção também. Os espíritos dos macacos, quando dormem, se encontram e trocam informações. Igual ao ser humano. Não tem outra explicação para isso aí. Então, o doutor Hernando fala que isso aqui é transmitir cultura. Tá certo? Então, assim, são situações que a gente está passando aqui para mostrar que não são irracionais, né? Tem animais que têm um nível de inteligência até elevado, né? Quem tem cachorro, eu não sei gato, porque eu nunca tive gato, mas quem tem cachorro, percebe que os cachorros entendem o que você fala, né? E eles têm a consciência de que faz errado alguma coisa. Por exemplo, se você não gosta de que eles façam suba no sofá, né? E isso aconteceu comigo. Aqui não deixava um cachorrinho quentinho subir no sofá. E aí, um dia, eu saí e lembrei que eu tinha esquecido alguma coisa. Quando eu abri a porta, o que eu vejo? Eu vejo aquele vulto pulando no sofá, no chão. Ô, cara, eu cheguei perto dela, desse cachorrinho, ela já com o rabinho entre as pernas, tipo assim, não brinca comigo não, entendeu? Então, ela tem consciência de que fez algo de errado. Ela tem essa consciência. Então, tá aí a questão da inteligência aí funcionando. Eu acho que para mim fica muito claro. Paulo, até realmente existe quase que um consenso de que os animais são irracionais. Só que surgiu um livro até recentemente, de um cientista chamado Frans de Waal. Esse cientista, ele escreveu um livro chamado Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais? E aí ele faz essa pesquisa e, de certa forma, né, tenta demonstrar, como você está tentando demonstrar aí, que existe aí um processo cognitivo no animal que pode ser mais elevado do que a gente, ou pelo menos que a ciência, né, supõe. Isso aí. É claro que não estou comparando a inteligência deles com a nossa. E não é isso. Né? Nós estamos falando que tem, vamos dizer assim, rudimentos de inteligência para ficar, né?
para ter esse tipo de comportamento que eles estão tendo aqui, que nós estamos mostrando. Né? E esse livro é de 2022, é de janeiro de 2022, então ele é bem recente, bem novo, mas é um best-seller aí. Vale a pena. Tem uma situação muito interessante que os cientistas fazem em relação aos animais, é para saber se ele se identifica como indivíduo. Então, o que eles fazem? Eles colocam os animais de frente no espelho. O que vai acontecer? Tem animais que, ao se ver no espelho, acham que é um outro e começa até a brigar. Passarinho, por exemplo, se você deixar o passarinho, briga até morrer com o rival dele, deu para entender? Mas no caso dos chimpanzés, por exemplo, esse caso aqui, pintaram, sem ele saber, pintaram o rosto dele com aqui, ó, na sobrancelha de batom, um batom vermelho. E colocaram ele em frente ao espelho. Ele olhou, até que ele descobriu que o batom é nele mesmo. Né? Que estava nele mesmo. E aqui, ó, olha pra você ver se não é isso que a gente faz de manhã cedo, não, que a gente acorda. Deve você ver. É igualzinho, ó. Então, ele se reconhece, entende? E isso significa que ele tem um certo, vamos dizer assim, intelecto mais elevado que outros animais, que já está se reconhecendo. Então, tem nível de graduação em inteligência animal? Sim. Claro. Tá? Isso fica claro. Tá? Bom. Aqui no Jornal Estado de Minas, no Caderno Ciência de 2006, nós vamos encontrar o seguinte: estudo publicado na revista Science norte-americana concluiu que alguns primatas, como chimpanzés e orangotangos, são capazes de antecipar e planejar ações, exatamente como seres humanos. Os autores do trabalho acadêmico Nicholas e Joseph, ambos do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, sediado em Leipzig, na Alemanha, constataram que esses animais conseguem fazer, aí abre aspas, né, uma pequena viagem no tempo, então você para o futuro, né, e imaginar que necessidades terão no futuro. Olha isso aqui. Então, é tipo assim, eu vou guardar essa comida porque amanhã eu vou precisar. Tipo assim, né? Então, imaginar que os animais não tinham essa ideia de um futuro, de prever um futuro, alguma coisa que precisar do futuro. Então, tá vendo? Então, olha você vê, como que as coisas, em termos de pesquisa, estão ampliando em relação às informações, né? Estão ampliando em relação a essa inteligência do animal. Isso está fantástico. Mas esse livro que você falou aí, que é recente, então, deve ter muita coisa interessante lá, com certeza. E quanto aos sentimentos? Revista Espírita de 1867. Suicídio dos animais, o artigo. O Morning Post, deve ser um jornal, um diário, ou semanal, sei lá, contou há alguns dias a história estranha de um cão que teria se suicidado. O animal pertencia a um tal de Sir Home, de Frisburg, perto de Rochester. Parece que, em certas circunstâncias, o tinham feito supor estar atingido de hidrofobia. Então, ele estava com raiva. Então, todo mundo... Porque o cachorro está com suspeita de raiva, todo mundo gelou o cachorro. Não vamos mexer não com o bicho, tá? Né? E que, consequentemente, o evitava e era mantido longe de casa. Então, né? Tanto quanto possível. Parecia sentir muita tristeza. Então, o cachorro parecia sentir muita tristeza por ser tratado deste modo. E durante alguns dias notou-se que estava com humor sombrio e tristonho, mas sem mostrar ainda nenhum sintoma de raiva. Então, ele está supondo, mas até aquele momento, né? Quinta-feira, se ouviu deixar sua casinha e se dirigir para a residência de um amigo íntimo do seu senhor. Então, assim, tipo assim, ó, já que aqui ninguém quer cuidar de mim, eu vou para a casa do amigo do meu dono, vou lá, quem sabe me ajuda, né? Né? Hipnó, onde recusaram acolher o que ele lhe arrancou um grito lamentável. Então, foi para lá para ser recebido, não foi recebido também. Depois de ter esperado algum tempo diante da casa, sem ser admitido ao seu interior, decidiu partir e foi visto ir para o lado do rio, que passava ali perto, descer a margem com passo deliberado. Depois, após ter retornado e ter produzido uma espécie de uivo de adeus, entrar no rio, mergulhar sua cabeça sob a água e, ao cabo de 1 ou 2 minutos, né, reaparecer sem vida na superfície. E aí?
Considerações de Kardec. O suicídio não é sem exemplo nos animais. O cão, como está dito acima, né, o caso que contou, que se deixa morrer de inanição pelo desgosto de ter perdido seu senhor, realiza um verdadeiro suicídio. O escorpião, cercado por um circo de carvão ardente, vendo que ele não pode sair, mata-se a si mesmo. É uma analogia a mais a se constatar entre o espírito do homem e dos animais. Então, presta atenção aqui. É uma analogia a mais a se constatar entre o espírito do homem e dos animais. Aqui ele já está fazendo a ligação dos dois. Sutil, mas tá. Né? A morte voluntária no animal prova que ele tem consciência de sua existência, de sua individualidade. Ele compreende o que é a vida e a morte, uma vez que escolhe livremente entre uma e outra. Não é, pois, tão maquinal ou instintivo, né? E não obedece tão exclusivamente ao instinto cego que se o supõe. O instinto leva à procura dos meios de conservação e não de sua própria destruição. Aí. Então, esse caso, analisamos, não, ele era consciente, né? Ele está agindo deliberadamente. E contra o instinto da natureza, que é preservar a vida. Né? O que vocês acham dessa imagem? Hein? Os olhos do cachorro, como é que estão? Estão dizendo alguma coisa, Arthur? Hein? Ele parece estar enciumado ali com... Mas parece, cara, parece. Está na cara como zoou. Está totalmente enciumado. Assim, caraca, meu. Esse gatinho tomou meu lugar. Olha para você ver, cara. Isso, o sentimento está expresso na cara dele. Tá aí, ué. Né? E aqui? O que vocês acham? É a mesma coisa ou não? Mamíferos, né? Estou fazendo a mesma coisa, cara. Aqui, com certeza, assim, ó. Lindinho da mamãe, olha o sorriso aqui. Lindinho da mamãe. Aqui é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Olha esse caso aqui também, ó. Quer ver? Reação do bebê gorila a um bebê humano ao estetoscópio. Frio. Ai, que frio. Olha lá. Olha a boquinha dos dois. Olha lá você vê. Comportamento humano, cara. Lembrando que a gente passou por lá primeiro, né? Então, a gente traz isso tudo essas lá. Informações, né? Vamos dizer de lá, né? É. Nossa, meu Deus, o negócio é muito interessante. Bom, essa é a introdução, né? Quem precisa fazer para tirar essa ideia de que os animais são irracionais, né? Para a gente entrar na codificação, tá? E aqui, quando a gente vai falar do Livro dos Espíritos, nós estamos falando do Livro dos Espíritos, da segunda edição, que foi publicado em 18 de março de 1860, com 1.019 perguntas. Isso é importante. Depois vocês vão entender o porquê. Então, no capítulo 11, Kardec vai falar dos 3 reinos. Então, ele vai dividir os minerais e as plantas da questão 585 a 591, os animais e o homem, da 592 a 610, e vai falar sobre mentempsicose, da 611 a 603. Então, veja bem, por que ele deixou separado os animais e o homem? Porque ele tem relação com o outro. E nós vamos ver. Né? Bom, então, o que nós temos? Em princípio, ou de início, vamos dizer assim, porque eu vou falar de princípio inteligente. Então, nós temos o princípio inteligente, que foi criado, ninguém sabe quando nem onde. E aqui nós temos a evolução desse princípio inteligente. Segundo várias fontes, e nós vamos mostrar isso depois, esse princípio inteligente vem estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no animal, no nominal, caminhando para o angelical. Ok? Dentro das obras da codificação, eu só encontrei do reino animal para o nominal. Só. Não estou dizendo que esses dois não existem. Eu, particularmente, já conversei com o Arthur, tenho uma dificuldade muito grande de aceitar, por falta de capacidade de compreender mesmo, que o princípio inteligente esteja no mineral.
Sim. Porque, para mim, eles têm que estar num corpo que cresce, nasce, cresce e morre. Para ele sair e continuar a evolução. Se o corpo não morre, então fica meio difícil. Mas é minha opinião. Tá? Depois eu vou mostrar. Acho que na sequência, sei lá. Bom, é aqui, exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei. Fiz uma pesquisa com o título A Alma Dorme no Mineral? Diz o porquê. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Esse material está disponível no site, para quem quiser, www.paulosnetos.net. A primeira página vai sair algumas coisas lá, e vai em e-book. Aí, abre uma outra página, você tá a relação lá, põe em ordem alfabética, você acha isso lá. Ok? O capítulo 6 desse e-book, de onde teria vindo essa ideia? Essa ideia de que veio do mineral. Ok? Então, eu tenho 9 fontes de tudo se encadeia dos espíritos da codificação, dos espiritualistas independentes, de culturas que aceitam a transmigração da alma, do panpsiquismo proposto por Gelei, Gustavo Gelei, da escola sufista, da revelação de Rustem. Rustem fala isso umas 500 vezes lá nas obras dele. Né? De Adelino de Fontoura, do Espírito Adelino de Fontoura, da coleção André Luiz, pelo médico Chico Xavier, de Joana de Anjos, Espírito. Então, essas fontes que admitem que o princípio inteligente tenha passado pelo reino mineral. Ficou claro? Para não falar que eu estou só falando do lado, né? Da questão, né, Arthur? Estou mostrando os dois lados. Tá. Bom, então a questão... nós dissemos que a questão 585 vai falar dos minerais e as plantas. Mas tem uma coisa muito interessante nessa questão, que depois da pergunta, Kardec faz um comentário. E um dia eu estava esperando uma reunião pública iniciar, e geralmente eu sigo cedo, e nessa época eu estava com o livro dos Espíritos à mão, lendo, e estava justamente nessa questão 585. Cara, eu li a questão, sim, me veio a ideia de um quadro, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas caraca, é isso. O quadro veio na minha mão. O livro, inclusive, está arriscado. O quadro está arriscado no meu livro. Entendeu? Eu arrisquei no meu livro. Né? Então, vamos lá. O que Kardec fala? Já comentado a questão. A matéria inerte, que constitui reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que é composto de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, tem vida. É um grau a mais, vamos dizer assim, né? Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, então tem um acréscimo, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, fechando, né, tem tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, você pode observar aqui que o reino mineral não tem muita coisa, só tem força mecânica. Não tem mais nada. Então, vamos lá no quadro que me veio. Então, não posso falar que é meu, tá? Sinceramente. Então, aqui é a questão 585, a classe, seres orgânicos e seres inorgânicos. Reino mineral, vegetal, animal, nominal, ok? Então, no reino mineral, nós temos matéria inerte. No reino vegetal, matéria inerte e vitalidade, então tem vida. Reino animal, matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. Reino hominal, matéria inerte, vitalidade, inteligência instintiva e inteligência especial. Exatamente o que foi falado aqui. Então, o que tem de comum nos reinos? Somente a matéria inerte. O que tem pode falar de princípio inteligente? Só tem 2 reinos, dentro da questão 585. O animal e o homem não. Os animais e os homens. Ponto. Tá? Aí, observa-se que a matéria inerte, então, é o ponto comum a todos os reinos, bem diz o codificador. Todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta. Todos os corpos. Né? Então, tá aí. Né? Aí, agora, assim, por que o título?
Dequenebu. A alma dorme no mineral? Porque essa frase, atribuída a Leon Denis, é dita à torto e à direito. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal, desperta no homem. Inclusive, quem eu identifiquei mais rapidamente falando, usando essa frase, foi Herculano Pires, hein? Herculano Pires. Só que eu tenho muitas vezes o hábito de ir na fonte para ver se o cara disse o que disseram que ele disse. Tá certo? E vamos ver o que nós encontramos em Leon Denis no livro O Problema do Ser, da Dor e do Destino e da Dor. Na planta, a inteligência dormita. No animal, o sonho, só no homem acorda. Cadê o dorme na pedra? Olha para você ver como é que são as coisas. Seria até de estranhar Leon Denis falar uma barbaridade nessa, né? Pois é. Então, as pessoas saem repetindo o que um falou, o outro falou, mas é a fonte. Foi lá conferir? Às vezes é interessante você conferir a fonte. Uhum. Eu já cansei de ver frase atribuída a Chico. Você vai nas obras de Chico, não acha Chico falando aquilo, então eu não falo. Ah, fulano falou, Kardec falou isso. Você vai e não acha nada do que o cara está falando. Kardec falou em nenhuma obra dele. Ponto. Então, não tem jeito. Né? Não tem como. Aí não tem jeito. Aí vem... olha para você ver o que nós vamos chamar a atenção aqui. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos, ou seja, publicado em 1857, o que Kardec fala na introdução? Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Olha, certas espécies, então, é mais de um. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, aqui, eu entendo que Kardec admite o princípio inteligente ou a inteligência em uma outra espécie. Certo? Mais à frente, quando for falar disso, nós vamos voltar a esse tema aqui. Vocês vão ver por quê. Bom, aí no Livro dos Espíritos, capítulo 4º, ele vai falar. Logo no início, ele vai definir os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Esse que é o ponto, para mim, da minha dificuldade do mineral, é nisso aí. Não nasce, não cresce, não reproduz por si mesmo e não morre. Então, minha dificuldade, tá? São providos de órgãos especiais, então, os seres orgânicos, para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe dos seres orgânicos, estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Então, quem tem vida, aí fecha com a questão da 585, lembra lá? A da vitalidade? Sim. Então, fecha também. Os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, ou seja, não tem vida, de movimento próprio, não tem movimento próprio, e que se forma apenas pela agregação da matéria. Apenas pela agregação da matéria. Então, não tem mais nada. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Aí ele vai lá, questão 76. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Olha, o mineral não tem vida orgânica, então... Vamos lá. A Gênese, no capítulo 11, fala da Gênese espiritual, tem um tópico chamado União do Princípio Espiritual e da Matéria. Onde vamos ler. Que da matéria que ser, ao mesmo tempo, o objetivo e instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o homem à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então, aí, a questão do mineral também fica meio complicada.
não são corpos flexíveis. É. E Bife está falando pedra rígida é mineral. Então, fica bem complicado. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, isso é interessante porque ele não falou que o espírito é algo só do ser humano, entende? Então, ele deixou, vamos dizer, um campo aberto, né, para outras possibilidades. Ele não fechou. Aí aquilo que só o homem tem. Bom, aí ele não podia abrir para canto nenhum, né? Que é complicado. Então, lá, segundo a doutrina espírita, a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação. E lhes dá o pensamento, a vontade de liberdade de agir. Ó, a alma dá o pensamento. Se os animais têm um certo tipo de pensamento, ainda que pequeno, vamos dizer assim, então eles têm alma, né? Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Não podemos concebê-la absolutamente isolada da matéria, senão por uma abstração. Está no Dicionário Universal de Maurice Lachatre, mencionado por Allan Kardec na Revista Espírita do ano de 1866. Bom, questão 79, do Livro dos Espíritos. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Que espírito que está falando aqui? Com E maiúsculo, está falando do espírito humano. São a individualização. Então, se transformou em indivíduo, ou era um aglomerado, se individualizou, não sei. Mas, para mim, mais que se tornou um indivíduo. Não era um aglomerado, se tornou um indivíduo. Como os corpos são a individuação do princípio material. A época, o modo por que essa formação superou é que eles são desconhecidos. Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? É verdade que, na maioria dos animais, domina o espírito. Mas, não vês que muitos obram detonando a acentuada vontade? Porque nós mostramos para os vídeos. Sim. É que tem inteligência, porém limitada. Então, está afirmando que tem inteligência. Ponto. Então, não sou eu que estou falando. Aí Kardec me faz comentar. Não se pode negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Olha os que tirou o passo da água. Pois neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de prover a conservação própria. Então, eles usam essa inteligência só para sobreviver, vamos dizer assim. Mas tem. Sim. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, ele está afirmando. E vai fazer a pergunta. Haverá neles, ele afirmou para fazer a pergunta, haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. Peraí. Então, os animais têm um princípio inteligente que sobrevive ao corpo? E o que é isso? É espírito? É algo? Não, se quiser dar problema, tanto faz. E ele vai falar isso. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Olha agora. Entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, tem relação sim, mas a distância é grande. Uhum. Perfeito. Após a morte, olha se Kardec vai entendeu? Vai só apertando as perguntas. Né? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade, a sua consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Então, eles continuam, o cachorro que morre continua um cachorro. Depois que morre, continua um cachorro. Ele não volta para um todo, ele não é isso, nesse sentido. Quanto à consciência do seu eu, não. Não porque ele não tem consciência, porque ele não tem uma inteligência contínua. Ele tem, vamos dizer assim, você pode entender, fragmentada. Um então, pensamento contínuo. Só isso. Então, a vida inteligente, ele permanece em estado latente. Então, a inteligência dele está lá ainda, né? A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Olha, se sobrevive, reencarna? Não pode escolher.
pois que lhe falta o livre-arbítrio. Não pode escolher, mas reencarna. Ele não está falando que não reencarna, ele está falando não pode escolher. Né? Porque não tem livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, eu vou escolher o quê? Né? Então não tem jeito. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Então, nesses mundos mais avançados, os animais e os homens se comunicam de uma forma totalmente diferente que nós comunicamos com os nossos aqui. Né? São sempre, então, nesses mundos, são sempre, porém, inferiores ao homem. Então, em qualquer situação, os animais são, o princípio inteligente dos animais são sempre inferiores aos homens. E se acham submetidos, tendo neles, os homens, né, o homem, servidores inteligentes. Servidores inteligentes. Né? A inteligência, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a dos animais e a do homem porém, os animais só possuem inteligência da vida material, da sobrevivência, né? No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, ele sabe que está fazendo certo e errado, então o animal não sabe. Uhum. Então, até agora, fica clara a ligação dos dois? Sim, pelo menos para mim. Né? Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Ou de uma fonte, do mesmo lugar, vem esses dois? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, é um grau mais elevado. Não o mesmo princípio, mas é do homem de um grau mais elevado. Mas a origem é a mesma. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento. E falou espírito com E. Olha cá, numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Opa! Reino animal é esse aí o caso, Arthur? Sem dúvida. Deu para entender? Aí fica claro. Quer dizer, o princípio do homem, ele não evoluiu no homem. Ele veio de lá e para cá, continua a evolução, vai que vai. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. A alma nossa é o princípio inteligente dos seres inferiores? Está perguntando assim. É isso mesmo que está falando? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres inferiores, cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Esse ensaia para a vida é entrar na vida humana. Sim. Conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Opa! O princípio inteligente dos animais sofre uma transformação e se torna espírito. Sim. Entra, então, olha pra você ver como é claro, entra, então, no período da humanização. Olha, sai de lá, mudou, transformou, entrou... Olha, mas a origem é a mesma. Sim. Começando a ter consciência do seu futuro, a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Nessa origem, olha lá, coisa alguma há de humilhante para o homem. Que origem que ele está falando? Do nosso princípio inteligente ter passado no reino animal. Uhum. Né? Continua. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Olha aqui como que ele fez. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar de sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas.
Para mim, não tem dúvida nenhuma. Esse período de humanização principia na Terra, ou seja, ele sai do reino animal para entrar no homem, ele começa aqui na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização, você sair do reino animal para o homem, começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, seriam os mundos primitivos, onde os corpos dos homens estão muito mais próximos dos animais. Lembra daquela escala evolutiva que nós fizemos dos corpos? Nós temos o primeiro da fila mais parecendo um chimpanzé do que... O mundo já foi o mundo, né? A Terra já foi o mundo primitivo. Já passou por essa fase, né? Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito ou outro, vamos dizer assim, desde seu início humano, seja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Cara, essa 607 é muito clara. Da resposta à questão 611, destacamos. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda a relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais. Sim. Por exemplo, quando essa saída do reino animal para o reino nominal, pode ser que você traga alguma lembrança dessa fase. Mas à medida que a gente vai distanciando desse início, você se perde, você não lembra mais. Embora pareça que em alguns casos de regressão, pessoas se veem como animal. Não tenho muita certeza se pode confiar nessas informações, mas de qualquer forma, estou registrando apenas. Né? Sim. Perfeito. Isso. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Do jeito que está colocado, o retrogradar é voltar a uma situação pela qual já passou. Ele já falou, o rio não retorna à nascente? Então, não existe a metempsicose. Então, esse aqui que é a ideia da metempsicose. Tá? Que nosso espírito humano podia reencarnar no animal. Ele está falando, não retrogrado. No retrogrado, você vem de lá. Então, você já passou por lá para lá, você não volta. É mais ou menos que essa ideia. Isso aí. Né? É isso? Isso aí, perfeito. Bom, hoje, só a título de curiosidade também, não é minha área também, né? Mas hoje não tem 3 reinos, tem os 5 reinos. Esses 5 reinos aqui, é só para efeito de ilustração, para só, não tem 3 reinos mais. Tá? Então tá aí a informação. Então todo mundo contente. Né? E quanto à alimentação de carne animal? Eu acabei de colocar essa questão, Arthur, porque toda hora as pessoas me perguntavam. E eu falei assim, meu Deus, então você acaba, né? Então é óbvio que aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, posso estar certo, posso estar errado, ok? Eu estou dando a minha opinião, tá? Então, questão 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Beleza. Posso comer o meu churrasquinho sem problema nenhum. Não é mesmo? Não. Pensou que a carne do dia a dia, churrasquinho no fim de semana estaria liberado? Nada feito. Pois pode ser, presta atenção, que a resposta não valha para os dias de hoje. Com o avanço da tecnologia, o homem começou a descobrir coisas que tem nos vegetais, que tem na carne. E aqui é um exemplo, tá? No grão de bico, né? Aqui, ó, proteína. Tem mais proteína do que a carne. O colesterol, não tem nada. Aqui tem 71. Então, aqui tá ganhando, né? O ferro, né? O colesterol é importante para a saúde. Ele não é algo... Só não é em excesso, né? Só não é bom em excesso, mas ele tem que estar lá. Senão a gente aqui, o ferro tem maior quantidade, o cálcio maior quantidade, o magnésio... Ou seja, praticamente tudo tem maior quantidade, a não ser o colesterol.
E como nós temos outros vegetais que podem substituir. Então, hoje, a ciência pode nos dar coisas que a gente pensava que só tinha na carne. É óbvio que eu não estou falando assim, Arthur, deixa de comer carne a partir de hoje. Não é isso. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Sem orientação médica, de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Entendeu? Sempre tem que ter orientação médica. Até mesmo parece que tem casos que a pessoa não pode deixar de comer carne. É um caso específico, mas não pode. Então, eu estou dando a ideia que o que foi falado lá, por um contexto do século XIX, hoje pode ser totalmente diferente diante do avanço tecnológico que nós tivemos. Só isso que eu estou falando. Então, talvez, se a gente perguntasse os espíritos hoje aquela pergunta, eles dizem, não, peraí, vocês têm outras coisas que substituem a carne? Não sei. Pode ser? Pode. Não estou afirmando que batendo matéria. Aí vem a questão do espiritual dos animais, no artigo. Temos a opinião do Dr. Aulus Cavalieri, que é docente de nutrição animal na Unesp. Esse Dr. Aulus está sendo citado pelo Dr. Irina Prada, no livro A Questão Espiritual dos Animais. Então, a carne não é essencial como fonte de proteína para o ser humano. Isso é um mito. Isso é a opinião dele, é opinião divergente, mas eu estou pondo uma opinião, tá? Deixa bem claro. O ser humano não precisa de proteína, ele precisa de aminoácidos, o AA, que são os elementos formadores de proteína. Todos os índices AA, aminoácidos, conhecidos, são encontrados nos vegetais. Isso, a opinião dele, deve ser pesada, porque ele vê o uso que o outro faz. Estou mostrando aqui sim. O que ele está falando assim, nem tanto lá e nem tanto cá. Só isso. Né? Aí vem Emmanuel, no livro Consolador, vai fazer o seguinte. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, estes valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Das considerações de Allan Kardec, a resposta da pergunta 182. Olha como o Kardec já está enxergando o negócio lá na frente. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, fica cada vez mais estéril, né? Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, o que Kardec está falando? À medida que são ali, vão deixar de comer carne naturalmente. É isso que eu estou falando. Pelo menos eu entendi, foi isso. Né? Eu acredito que isso ainda vai demorar bastante, né? Não. Porque... Mas é uma perspectiva, né, Arthur? Já é uma perspectiva, né? O atual estágio da Terra, isso você pode ter certeza, que é mais do que você está pensando, tá? Mais tempo que você está pensando. Por quê? Meu Deus. Aí, no artigo Grandes Animais e Progresso Espiritual, de autoria de Cláudio Bueno, publicado na RI, separamos a seguinte frase de Mohammed Gandhi. Olha o que ele fala. E aí você vê como a percepção de certas pessoas que eu acho que tem um grau evolutivo diferenciado. Eu acho. No caso de Gandhi, eu acho. Né? Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos. Praticamente o que ele falou, o que o Kardec falou. Em outras palavras, ele falou, foi isso. Né? Bom, agora o vídeo do porvo. Vamos lá. Deixa eu achar o vídeo aqui. Eu tenho que parar de... Esperar. Esse é o último vídeo, tá, gente? Vamos lá. Parar, apresentar. Cadê?
Então, a mãe está aqui. Está indo aí? Ah, sim, vamos lá. Nhoque de polvo. Só está sem som, né? Hein? Aqui pra gente está sem som. Ai, caraca. O que será? O meu, aqui o coisa do som tá normal, Arthur. Se tiver som, tá muito baixinho. Espera aí. Vou tentar de novo aqui. Esse é o último também, mas esse aqui é muito legal. Tem que abrir o vídeo. Eu acho que abrir 2 ali também pode estar dando essa interferência. Ok? Vou colocar aqui. Deu ou não? Tá sem som ainda. Pelo menos eu não ouço nada. Vê, o pessoal, vocês estão escutando aí o som? Estranho, né? Não aparecer. Então vamos deixar. Bom, vamos lá. Vamos voltar lá para coisa, porque se não tem som, não vou ficar aqui insistindo, né? O Ari Varela confirmou que está sem som. Vamos lá de novo. Jorge Borges também. Compartilhar a tela. Bom, né? Esse vídeo, a mãe está oferecendo um nhoque de polvo e a criança começa a questionar, mas os animais, tal, ele sente, né, a questão de ter que matar os animais para comer. Então, o que a gente tem observado é que muitas crianças, na atualidade, já está nascendo com essa predisposição a não comer carne, tá? E a gente, como pai e mãe, que acaba enfiando as carnes, obrigando eles a comer carne, mas no fundo ele não coisa. Mas aí tá o vídeo aí, tá o link aí. Ô, Arthur, vê se você consegue colocar o link aí pro pessoal para depois assistir. Esse vale a pena, gente, que é lindo, lindo. A primeira vez que eu assisti, eu chorei, porque é lindo mesmo, tá? Vale a pena assistir. É um vídeo pequeno, tá? Uns 3 minutinhos só, mas vale a pena assistir mesmo. Bom, de qualquer forma, então vamos adiantar lá para o nosso... O que vários autores pensam? Eu não vou colocar todos os autores, claro, né? Mas nós temos aqui autores estrangeiros, nós temos Leon Denis, Ernesto Bozan, Gabriel Delano, Gustave Gelé, Capitão Borges, aliás, Borges, Alain e Gigel Guillaume. Esse aqui, autores nacionais. Todos esse pessoal que está aqui aceitam que nosso espírito veio do reino animal. Assim, para resumir, tá? Ok? Esses que estão em vermelho, destacados em vermelho, são os que nós vamos citar, só 3. Citar falas deles, né? Tem objetivo. Gabriel Delano, no livro A Evolução Anímica. A descendência animal do homem impõe sua evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida e resumimos, acumulando-os todos os caracteres físicos, intelectuais e morais assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Herculano Pires. Não somos seres privilegiados na Terra. Somos os últimos rebentos de uma evolução multimilenar daquilo que no espiritismo chama-se princípio inteligente, o espírito que estrutura a matéria e através dela se desenvolve, despertando suas potencialidades ocultas e fazendo-as passar de potência a ato, de possibilidade a realidade. E Emmanuel, livro Consolador. Como interpretar nossos parentescos com os animais? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações,
através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado reino hominal. Chegará um dia. Como, por sua vez, alcançaremos, então, para falar de nós, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. Então, nosso destino é ser anjo, e dos animais é ser humano. A escala do progresso é sublime e infinita. Então, está aqui a opinião dos três, nosso propósito. E Kardec disse o quê? Nós já falamos alguma coisinha dele lá atrás, lá no início, né? Mas ele fala uma coisa na introdução, quando ele vai comentar o que os Espíritos falaram, ele desfala porque tudo que ele falou lá no início. Então, é um conflito, há um conflito, né? Há um conflito. Bom, então, do que Kardec disse na primeira edição, podemos saber como ele pensar sobre o tema. Então, qualquer que seja o fato que nos pode contestar, coisa é um resultado da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Eu não vou ler mais, não, porque aqui mais ou menos eu estou repetindo o que foi falado lá, né? Então, para perceber que na introdução da primeira edição, Kardec deixa muito claro, pelo menos para mim, e que ele admitia a evolução do princípio inteligente. Mas quando cai nas respostas dos espíritos, aí fica esperto. Bom, na revista Espírita, depois da morte de Kardec, foram publicados vários artigos de Kardec, estão 6 ou 7, se não me engano, que o título é Ensaios sobre o Futuro dos Animais. Ele estava preparando esse material, desencarnou antes de publicar, então o pessoal que encontrou esse material publicou. Eu publiquei um e-book desse material, está no meu site, a capa do livro desse material está aqui. Eu pus a tradução em português via Google, se alguém souber francês e quiser sugerir correções, por favor, tá, gente? Está aqui para ajudar. E no final eu pus a versão em francês, tá? Então tem uma parte em português e no final é a versão em francês. Se der tempo, depois, Arthur, eu vou dar uma lidinha rapidinho de algumas coisas desse material, mas eu tenho que continuar aqui para depois entrar para esse material. O nosso problema está aqui. O Livro dos Espíritos, a diferença entre a primeira e a segunda edição. Os Espíritos disseram quando da primeira edição? Aí do Kardec pergunta, a alma do homem não teria sido ela antes do princípio da vida dos últimos seres vivos da criação para chegar por meio de uma lei progressiva até o homem em percorrendo os diversos degraus da escala orgânica? Ou seja, não vejo outro, né? Não. Homens nós somos dedinatos, ou seja, o homem sempre foi homem, ou seja, o princípio inteligente do homem sempre foi homem, não veio do reino animal. Aí vai lá que não acrescenta, cada coisa progride na sua espécie e na sua essência. O homem jamais, foi outra coisa que não um homem. Tá aqui, da primeira edição. Aí vem o comentário de Kardec que ele sanciona o que foi falado lá. Não precisa não. Seria um erro acreditar que por uma lei progressiva o homem passou por diversos degraus da escala orgânica para chegar ao seu estado atual. Quando isso está contrário ao que colocou na introdução. Pelo menos para mim. Aqui ele está contrário ao que falou lá. Eu não vejo contradição, não, Paulo. Aqui ele admite a questão da evolução. Aqui ele fala que não evoluiu. Uma vez alcançado o homem, ele é um homem, né? Ele separa aí os reinos, né? Ele separa aqui. Aqui, olha só. Quem inteligência e pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência de pensamento, há uma dotada de senso moral especial, incontestavelmente superioridade sobre as outras, é a espécie humana. Então, o que ele está falando? Que tem espécies que têm pensamento e inteligência. O homem já falou. Qual a outra espécie que tem? Os animais. Tá? Agora, aqui, ele vem falar que os animais não têm. Seria um erro acreditar que os animais vêm para o homem. Ele aceita a inteligência, mas não aceita o progresso. É esse que é o ponto. Mas vamos, quer ver? Agora, então, está aqui. Primeira edição, segunda edição tem diferença. Lá, os espíritos dizem que não e Kardec concorda que não. Só que na segunda edição, já mudou tudo de ideia. Sim, né? Então, foi o que nós vimos. E aí que é o ponto. O que aconteceu para Kardec mudar de ideia? Nesse meio tempo, apareceu um tal de Charles Darwin,
que em 22 de novembro de 1859, então está no meio, exatamente no meio, ele publicou a obra A Origem das Espécies. Acredito eu que Kardec deve ter lido essa obra de Darwin e resolveu questionar tudo de novo. E aí os espíritos, diante de uma base científica, abriu o jogo. A minha percepção é essa. Entendeu? Aí eles foram mais claros. Aí, então, aí na segunda edição, Kardec questiona novamente. Desceram enganados os espíritos que disseram constituir o homem ser a parte na ordem da criação? Foi o que falou na primeira edição, né? É a parte, né? Não está... Não, mas a questão não foi desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Só a seu tempo. Aí, cara, é Darwin que entrou aqui. Deu para entender? O homem é, com efeito, um ser à parte, diz para suas faculdades que o distingue de todos os outros, e tem um outro destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Aí nós temos um livro chamado Da Bíblia aos Nossos Dias, de Mário Cavalcante de Mello. Esse livro é raridade, você não acha mais. E ele vai citar lá nesse livro um Charles Tuff, que vai citar um amigo de Kardec, chamado Capitão Borges. Então, aqui fala desse tal capitão. Quando Kardec fez sua viagem espírita em 1862, então, você lembra que em 1862 ocorreu a França? Nos veio visitar em província, onde nos encontrávamos acampados. Tivemos a alegria de ter o mestre alguns dias conosco. Em sua palestra, ele não nos escondeu nossa origem animal e nos falou do progresso que ele ia fazer o espírito para chegar à perfeição. Então, aqui nós temos um testemunho de alguém que conheceu Kardec, falou que Kardec aceitava a evolução. Né? E aí vem aqui a Maria Teresa de Calcutá, que eu achei interessante essa frase dela para fechar. Acho que está fechando. Os animais foram criados pela mesma mão criadora de Deus que nos criou. É nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar. Aí vem Chico, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Olha a comparação legal essa, né? Portanto, quem chuta ou maltrata o animal é alguém que não aprendeu a amar. Se ceder a hegemônia, não sei, tá? Mas está aí, atribuindo a ele. Aqui é a referência bibliográfica, de onde nós tiramos esse material todo. É muita coisa, tá? Muita coisa nós tiramos, trabalhando. As imagens, está tudo aqui também. E aqui, eu coloquei nesse material os links daqueles vídeos que nós passamos, tá? O vídeo, se alguém quiser depois entrar, aqui no site, tá? Então, aqui é o livro que foi publicado com o título Alma dos Animais, Estágio Interior da Alma Humana. E essa é a segunda edição, se não me engano. A capa era diferente, mudaram a capa. Tá aí, não sei se vou publicar de novo. Mas tá aí. E assim, sempre que eu acho alguma coisa, eu vou colocando para versão nova. Então, não quero nem saber. Se surgiu uma informação, eu coloco lá. Então, se publicar uma nova edição, certamente será ampliada, porque muita coisa eu acabei achando depois, com o tempo, né? Com o tempo. Bom, Arthur, deixa eu só levantar isso aqui, que eu acho que só para fechar aqui, eu acho que vai ficar muito legal agora. Eu não falei nada, porque na época eu também não tinha nada para falar. Agora, você lembra que eu falei do como é que fala? Do material de Kardec, que foi publicado depois ele estava preparando, não deu para publicar, e eles publicaram parte desse material, porque ele está inacabado, na Revista Espírita. Então, aqui, eu não vou ler tudo não, tá, gente? É só alguma coisa aqui que eu deixei marcado, já estava marcado, está marcado nesse e-book, né? E eu entrei aqui só como organizador, tá vendo aqui? O órgão aqui, ó.
O órgão aqui é de organizador. Vendo aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui a fonte foi do Carlos Sete, que descobriu esse material, me passou informação, eu corri atrás, entrei no site lá onde estava, saí copiando tudo, dando um print de todas as páginas que saíram publicadas, e depois fazia tradução. Isso é um trabalho danado, mas acho que valeu a pena, é uma informação interessante. Então, aqui, o que temos, né, desse material? Ele fez uma tradução, futuros animais, transição da animalidade para a humanidade. Aí eu tenho um texto em francês, né? E o apêndice de informação do André Borges, que é capitão que nós falamos lá, tá? Que eu acabei encontrando. A introdução aqui ele está, desde 1865, que estava parando esse material, então não foi logo depois de publicado o Livro dos Espíritos, mas um pouco mais à frente, né? Então ele estava pensando em publicar alguma coisa nesse sentido, né? Relação entre os animais e o homem. Foi vislumbrada e suspeitada por algumas mentes de elite. Então, ele já está falando, ó. A essência de todas as grandes verdades não será aceita e popularizada até que as mentes das massas estejam maduras para compreendê-las. Olha você ver como a percepção dele. Então, tem coisa que não adianta informar. Agora, você imagina lá atrás, o Kardec fica a informação, ó, gente, ó, tá aqui, nós viemos do macaco, né? Pode falar, tá, gente? Macaco. Cara, já caí de pau nele, por causa que ele questionar muita coisa de religião, ainda fala que ainda veio do macaco, Deus não criou Adão e Eva, então o negócio, entendeu? Então tem que vir o tempo, tá? Eu tenho o tempo certo. Então, aqui, ó, há nos animais também um elemento espiritual que é o princípio inteligente, está afinando, né? Também sabemos que encontrará um número imenso de mentes todas prontas para aceitá-lo, para aceitar essa informação. Tudo está interligado na natureza, eu falo isso várias vezes. Provoca que todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta. Corpos, você lembra lá da questão 585? Os corpos, sim, né? De modo que os terrenos, na realidade, só existem para características gerais mais marcantes. As plantas, como os animais, nascem, crescem e reproduzem. Em todos encontramos órgãos semelhantes atribuídos às mesmas funções, quer dizer, nas plantas, nos animais. Tá? O homem, do ponto de vista corporal, foi incluído no reino animal. No plano físico, é estritamente verdade que, da planta ao homem, não há solução de continuidade. O que ele está falando aqui? Que da planta para o homem, tudo é contínuo. Quando não há solução, que é contínuo. Essa expressão é meio estranha, né? É difícil entender. Mas você está falando que, da planta ao homem, a água é contínua. Né? Então, aqui pode ser que a gente pode ter base dentro dessa opinião particular de Kardec, de que ele aceitava o princípio inteligente no reino vegetal, tá, Arthur? Eu acho, né? Mas, e lá na frente a gente vai falar de novo aqui. Há, portanto, na animalidade uma escala intelectual progressiva, então ele percebe que os animais são diferentes, têm diferentes graus de intelectualidade, vamos dizer assim, não é tudo igual, no mesmo nível, tem diferentes, né? Porém, o princípio inteligente rudimentar que anima a ostra, depois de ter se desenvolvido suficientemente nicho animal, talvez por vários sexos, não pode animar o peixe, depois o inseto, depois o pássaro, depois o mamífero. Então, ele está questionando, será que não pode? Depois que, né? A alma de um homem civilizado não pode voltar a ser de um selvagem. O que quer dizer? O que o homem que já tem um grau de conhecimento, vai fazer no meio selvagem? E selvagem, imaginando, na África, no meio das intempéries, sem casa para morar direito, dentro daquela condição, tá, gente? A alma de mais prodígio, ele questiona. Justiça com relação aos animais, como com relação aos homens, só pode ser estabelecida pelo progresso. Sem progresso, o ser não encontra compensação no seu sofrimento. Quer dizer, então, até falar que os animais têm que progredir também igual os homens, né? Essa peregrinação da alma animal pelas diferentes espécies da animalidade é absolutamente semelhante à da alma humana pelas diferentes raças da humanidade. Vamos entender que ele está falando raça dentro do contexto que ela é. Tá? A alma animal progride da animal. Então, entre os animais, ela progride. De todos os sistemas concernentes ao futuro dos animais, apenas um, até agora, concorda com os fatos e resolve todas as dificuldades do assunto de uma maneira consistente com a justiça de Deus. É aquele que faz da alma animal o embrião da alma humana. Muito claro.
né? A alma tem sua origem no princípio da vida dos primeiros seres orgânicos. Aqui aberto para a planta, né? Ela então se desenvolve passando pelos vários graus da animalidade até o momento em que está apta a receber a centelha divina que eleva a dignidade da alma humana. Neste ponto, a alma deixa o corpo animal, doravante insuficiente para as novas faculdades, e assume um invólucro adequado ao trabalho exclusivamente inteligente e livre que deve realizar. Então, está muito claro, né, o pensamento de Kardec. O fim da alma vegetal está no mundo animal. Olha o progresso aqui, que eu falei com você aqui, aqui já está admitindo. O da animalidade no homem. Então, o vegetal vai para o animal vai para o homem. É isso que eu estou falando aqui, né? Em uma cadeia ininterrupta é estabelecida entre todos os seres, do mais ínfimo ao anjo, do arcanjo ao anjo, eles acho que é o ínfimo, né? Do átomo. O átomo é ínfimo, no sentido de ínfimo. Uhum. Acho que é no átomo. Então é isso aqui, gente. Está aqui bem claro. Isso também tem um material está lá, quem quiser depois pegar. Então vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Aí aqui já entra o capaz do francês, entendeu? Não sei se a tradução está legal ou não, porque eu já é do Google, mas de qualquer forma está aí. Então vamos lá. 4 perguntas aqui da Ana Cristina Lima, né? A primeira pergunta dela foi a seguinte: os espíritos encarnados em diferentes ordens não convivem, correto? Por que animais e homens conviveriam no mesmo planeta? Ué, mas nós não convivemos com os animais? Aqui nós já convivemos com eles. Não entendi também. Eu até passei justamente né, para que o Paulo interpretasse, mas interpretou da mesma maneira, né? No mundo material, nós convivemos com os animais e vice-versa, né? Os animais Aqui na Terra, nós vamos encontrar espíritos de vários graus de evolução. Sim. E isso muitas vezes é distinguível. Por exemplo, quando eu falei de Gandhi, na minha percepção, Gandhi é um espírito evoluído. E ele vivia com a gente aqui e muitas vezes com a missão de tentar levantar. Então, o espírito de certa evolução, quando ele vem para cá, ele tem que estar no nosso meio, porque senão não adianta ele ficar isolado na gruta. Não vai ensinar nada para a gente, não vai, né? Então, vai estar misturado. Então, do mesmo jeito que nós estamos misturados aos espíritos superiores que estão aqui na Terra para nos ajudar, os animais também estão aqui misturados com a gente, porque nós temos que ajudá-los. Né? Acredito eu, é crença mesmo, que os animais domésticos estão aprendendo mais de perto a convivência com a gente. Então, talvez eles estejam mais próximos de passar para o reino humano. Talvez, não estou afirmando. Kardec dá mais ou menos essa impressão lá naquele ensaio que eu mostrei. Dá para entender o que a Ana Cristina fala no início, no sentido de que quando há, obviamente, uma discrepância muito grande desse grau evolutivo, obviamente que esses espíritos, né, já vão encarnar em outros mundos. Eles não ficam aqui, mas há alguns já superiores que vêm encarnar em missão, né? Então, pode ser o caso aí do Gandhi e alguns outros, né? Bem, então vamos lá. Ana Cristina também pergunta: e o caso dos animais carnívoros, a necessidade alimentar seria diferente? Não, no caso dos animais, aí eles precisam é a lei da destruição que Kardec fala, né? A própria lei da destruição vai fazer que aquele animal morra corporalmente falando para poder avançar. Porque se a gente, vamos dizer, os homens e os animais não morrerem, como é que nós vamos avançar na evolução? Nós temos que sair de um corpo, entrar em outra situação, voltar para o mundo hospital aprender. Os animais, não sei como que esse aprendizado deles, aí eu não sei mesmo como que ocorre, tá? Mas no nosso caso, sim, nós aprendemos lá e voltamos. Então, essa diferença aqui, de carnívoro ou não, acho que não faz muita diferença. É uma coisa da própria natureza. É questão de evolução da própria Terra, né? Está na natureza. Olha para você ver. Olha para você ver. No caso da lei de destruição, existe uma coisa muito interessante. A gente, olhando de fora, acha um absurdo. Um leão comer, sei lá, um macaco. Vai lá, pega o macaco e devora o macaco. Mas tem algo por trás disso que o Kardec fala.
O leão, ele vai estar com fome. Então, ele vai ter que bolar uma estratégia e escolher uma presa. Então, quando ele escolhe a presa, o macaco, aquele macaco, ele vai ter que traçar um plano para pegar aquele macaco. Então, à medida que ele está fazendo isso, ele está desenvolvendo o quê? O intelecto dele. O macaco que viu o leão, ele tem que fazer, eu tenho que sair da boca daquele cara. E ele vai ter que arrumar a sua estratégia de fuga. Pode dar certo, como pode não dar. Deu para entender? Então, nesse processo, os dois aprendem, os dois evoluem o intelecto. E isso tá lá, faz parte, não tem jeito. Talvez só nos planetas mais evoluídos que não vão ter essa alimentação nem de animais, nem de homens, uns pelos outros, né? Mas aqui na nossa isso a gente imagina, né? Pessoal, existe a cadeia alimentar. A gente, às vezes, fica querendo contestar coisas que estão na natureza. Né? A gente fica confundindo, às vezes, sentimentos elevados e misturando com processos que não fazem parte, né, né? Se não fosse a cadeia alimentar, não haveria vida. A gente acha muito cruel o leão matar a gazela, mas é assim que acontece. É o nosso sentimento. É mais fácil haver um sentimentalismo da nossa parte do que Deus está errado, não é mesmo? Então, a gente tem que, né, entender que a natureza funciona assim, a natureza funciona assim, ela é perfeita. Nós, homens, que imaginamos como a natureza poderia ser, mas a natureza é o que é. Né? A cadeia alimentar está aí para isso. A gente, no nosso sentimentalismo, a gente fica achando, tadinho da gazela, foi morta pela onça. Só que é assim que funciona. Né? A gente não pode usar o nosso senso moral para julgar a natureza. Né? E, Arthur, muitas vezes, quando a gente interfere nessa cadeia, a gente provoca um desequilíbrio ecológico. De repente, uma espécie povoa demais a região, dá mais prejuízo que se for comido por leão. Exatamente. E Ana Cristina pergunta, convivendo na Terra, homens e animais conviveriam também no mundo espiritual? A questão dos animais no mundo espiritual é uma questão à parte. Na codificação fala que não existe animais no mundo espiritual. A gente tem uma pesquisa que aponta animais no mundo espiritual, não quer dizer que são todos, tá? Mas a permanência deles lá não é muito longa porque eles não têm livre-arbítrio. Então, eles têm que reencarnar logo para continuar o processo evolutivo. Mas não quer dizer que não tenha absolutamente, embora na codificação fale que não, nós temos pesquisa que aponta que sim, inclusive com materialização de animais. Está lá no meu site também. Então, os animais, as suas percepções, qualquer coisa lá. Como é book lá. E a última pergunta dela, e Erasto, ele não diz que o animal sempre será animal no livro dos médiuns? Esse é o conflito, né? Que pela situação é o seguinte: se o animal não aprende nada quando ele está encarnado, e nada quando ele está desencarnado, ele vai evoluir como, então? Não falou que ele está sujeito à lei de progresso? Não foi falar? Então é o seguinte, se aqui ele é animal, por exemplo, um cachorro, então o cachorro não evolui, e continua o cachorro, ele desencarna cachorro, então vai para o mundo espiritual, não aprende nada e volta como cachorro, Então ele não está tendo chance de aprender, seguindo o que está lá. Né? Então pode ser que tenha algum processo aí que ainda é obscuro para nós, ou não nos foi informado, onde os animais têm o aprendizado sim, para que eles possam evoluir, porque senão não tem jeito. Agora, a abelha, os animais que fazem, o João de Barro que faz a casinha aqui, então esse instinto, ele não muda. Que muitas vezes, inclusive, está aí o de sobrevivência dentro disso também, né? Mas essa percepção, olha, eu percebi lá em Erasto, assim, ela é bem contraditória nesse ponto aí. Não dá chance para os animais evoluírem. Novamente, eu não vejo contradição nenhuma. O que a gente tem que entender é o seguinte: o João de Barro não vai evoluir. Ela está falando aí, não está falando do princípio inteligente. O princípio inteligente progride. Mas João de Barro, a espécie João de Barro, sempre será João de Barro. Né? Claro que aí os animais também
materialmente se modificam, né? Nós tivemos os animais pré-históricos e hoje nós temos animais completamente diferentes, mas que são derivados, né, de espécies antigas e que não existem Então, mais. veja bem, Arthur, se os animais não evoluem aqui, vão João de Barro, morre João de Barro, vão para lá e não fica tempo nenhum lá e volta para cá para reencarnar, como que ocorre o progresso deles? Este é o X da questão. Esse progresso ocorre sempre quanto encarnados, no meu entender. Ué, mas se aquele encarnado não evolui? Mas você acabou de dizer que evolui. Não. Você não citou a caça aí como uma maneira? Não. Então, esse princípio inteligente, sim. Esse princípio inteligente, ele vai evoluindo dentro das espécies e das subespécies. Quando ele chega ao topo de cada espécie, ele, né, aí que entra o que você falou. Passa por uma espécie mais evoluída. Inteligente migra para uma espécie mais evoluída. O que ocorre sempre em planetas materiais, né? Só que é muito lenta, né? Mas aí não percebe. Mas realmente você tem razão. Lenta para a gente, mas porque Deus, o que é lento, né? O que é milhares de séculos para Deus, né? Pois é. Mas é um assunto, pessoal, que a gente sempre fala. É realmente necessário muito estudo, muito cuidado, porque tem muitas nuances aí, a gente realmente tende a se confundir, né? Inclusive, tem um livro bastante interessante, do Gabriel Delane, que se chama Evolução Anímica. Ele parece que é a tese que ele desenvolve lá, né, bate muito bem com o que foi exposto aqui na noite de hoje, né? Bem, Paulo, essa foi a última pergunta. Eu acho, deixa eu ver aqui se surgiu mais alguma. Acho que não. Só... Deixa eu ver aqui. Né? A Fernanda Linhares falando, Deus não joga dados, então os animais evoluem sim. Evolui para cachorro. Isso, novamente, que a gente estava falando. A gente vê, né, um processo onde as raças, né, vão progredindo, elas vão sofrendo modificações conforme o meio, né? É o que a gente pode perceber aí. Fernanda Linhares dizendo, Arthur, eles evoluem. Então, se é assim, os cenários estariam... Claro que evoluem, exatamente, quem estava falando. Né? Todos os animais de hoje são originários de espécies recuadas, né? Que foram passando materialmente pelo processo de evolução. E aí que entra também o princípio inteligente, que também vai evoluindo junto com o progresso das espécies. Não é isso, Paulo? Exatamente. Isso aí. E a Shirley Siqueira aqui, gratidão, né? Aí os nossos estudos, né? Bem, Paulo, então, suas considerações finais, para a gente chegar, então, ao final do nosso 48º Polêmica Espírita. Eu vou colocar no meu site esse material que eu trabalhei hoje, tá? Eu vou colocar em PDF, então quem quiser baixar lá pode baixar, porque eu não posso colocar o texto do livro, que foi publicado no livro, né? Então, quando editora, eu não posso fazer. Mas o material que eu usei, esse que eu usei aqui agora, eu posso colocar lá, vocês podem baixar, né? E ver com calma. E sempre nos colocamos à disposição para qualquer dúvida depois. A gente está aqui como aprendiz também, gente. Não está aqui como dono da verdade, né? Você vê que ele tem situação que a gente acha que é uma coisa, outra é outra. Só que eu gosto de deixar bem claro, quando é a opinião pessoal minha e quando está claro na Constituição. Eu acho que todo mundo tem o direito da opinião, né? Dentro daquilo que compreende dos textos, né? Então, agradeço aí a participação de todos, né? E aí, vamos aguardar uma próxima oportunidade, Arthur, para trazer mais alguma polêmica aí para nós. Isso aí. Não por nada, o nosso programa se chama Polêmica Espírita, né? Vai haver aí divergências, vai haver, né, diferenças aí de interpretação, né? Então, é importante aí que haja esse debate, haja essa troca de ideias, até mesmo que a gente possa progredir no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Bem, pessoal, então, na próxima quarta-feira, estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, né, que será o nosso 49º, sempre aí no horário de 8 horas
e sem hora certa para acabar, né? Os nossos convidados aqui, assim como o Paulo, que é figura constante, né? Não é um convidado, desenvolve aí no tempo que acharem mais conveniente para os seus estudos. Então, agradecemos aí a participação de todos e nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas, em mais um Polêmica Espírita. Um abraço, pessoal, uma boa noite e até lá.